Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar da parte 6 de uma sequência de videoaulas para profissionais de saúde dos Núcleos de Vigilância em Saúde das UBSs de São Paulo. Nessa aula 6, nós vamos falar sobre territorialização e vigilância em saúde na atenção básica. A territorialização é uma das diretrizes a serem operacionalizadas pela atenção básica. Vamos ver o que diz a PNAB sobre isso. É importante fazer ou complementar a territorialização sempre que necessário, já que o território é vivo. Nesse processo, a vigilância em saúde, sanitária, ambiental, epidemiológica e trabalhador, e a promoção da saúde se mostram como referenciais essenciais para a identificação da rede de causalidades e dos elementos que exercem determinação sobre o processo saúde-doença, auxiliando na percepção dos problemas de saúde da população por parte da equipe e no planejamento das estratégias de intervenção. Conhecer o território implica em responsabilizar-se pelos indivíduos e pelos espaços onde eles vivem, se relacionam. Então, nesses dois conceitos, nós já percebemos que avaliar e conhecer o território vai muito, mas muito além de conhecer a delimitação geográfica. Vamos ver o que fala a Política Nacional de Vigilância em Saúde. Na Política Nacional de Vigilância em Saúde 2018, no artigo 7º, que fala dos princípios dessa política, um dos princípios básicos é o conhecimento do território. Vamos ver o que está descrito lá. A utilização da epidemiologia e da avaliação de risco para a definição de prioridades dos processos de planejamento, alocação de recursos e orientação programática. Para que haja um bom processo de territorialização, é preciso se valer dos sistemas de informação e de muitas informações provenientes da vigilância em saúde. Então, como podemos ver no slide, no documento norteador do Núcleo de Vigilância, está descrito que é uma das funções do NUVIS construir e atualizar o processo de territorialização da UBS para conhecimento das potencialidades, fragilidades e oportunidades no território, em conjunto com demais profissionais da unidade, por meio da avaliação de características sociodemográficas, aspectos ambientais, áreas de risco, processos produtivos, serviços de interesse da saúde, vulnerabilidades, dados epidemiológicos de agravos e doenças de sua área de abrangência, considerando os determinantes e condicionantes do processo saúde e doença, dentre outras informações. Qual é o tripé, então, para a realização da territorialização e análise da situação de saúde da população adscrita? Podemos dizer que 3 pontos são importantes: dados demográficos, situação epidemiológica de doenças e agravos, e as iniquidades e vulnerabilidades, que será um tema da nossa próxima videoaula. No documento norteador também está dizendo que orienta-se que sejam considerados especialmente esses 3 itens na avaliação do território. Para que você tenha mais informações de como obter dados que contribuam para o processo de territorialização, veja na página do site do NUVIS um quadro interativo onde você terá acesso a vários links com dados importantes para o território da Unidade Básica de Saúde. Então podemos ver que o processo de territorialização é dinâmico e não é apenas a avaliação do território do ponto de vista geográfico. Vamos ver algumas outras características que são importantes. A dimensão geográfica, ou seja, a delimitação territorial, aspectos ambientais, como a presença de córregos, indústrias e demais fatores ambientais. A dimensão demográfica, com a população, a pirâmide etária, raça-cor, que é prevalente naquela região. Dados epidemiológicos de mortalidade, de morbidade, equipamentos e serviços que são para além da saúde, equipamentos educacionais, socioassistenciais, de esporte, de lazer. O saneamento básico, água potável, energia elétrica, todas essas questões, até o acesso à internet, pode ser importante. Fatores socioeconômicos, educacionais e culturais, os equipamentos que fazem parte da rede de atenção à saúde daquela unidade básica,
e as vulnerabilidades e iniquidades, como a gente tinha comentado. Por que realizar o processo de territorialização tem que ser tão completo e complexo, e não só a delimitação geográfica ou as questões de saúde em si da população? Porque a saúde, ela sofre influências de vários outros fatores. Então, os determinantes e condicionantes do processo saúde e doença são importantes também para serem considerados no momento de olhar para esse território. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles. Lá na Lei 8080/90, e agora a redação dada por uma lei de 2013 que inclui a atividade física como determinante e condicionante do processo de saúde e doença, vamos ver como estavam descritos esses processos. São fatores que determinam ou condicionam as questões de saúde da população, a alimentação, a moradia, o transporte, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o lazer, acesso a bens e serviços essenciais e agora também a atividade física sendo colocada como importante. A vigilância em saúde deve ser incorporada no dia a dia da unidade e no processo de territorialização ela deve ser transversal, porque ela vai fornecer várias informações para auxiliar a compreensão daquele território. Vamos ver algumas perguntas que nós podemos fazer quando estamos analisando o território de área de abrangência da UBS. Qual a área de delimitação geográfica? Isso é importante. Qual a população adscrita? A faixa etária, a raça, a cor? Existe migrante na tua área de abrangência da unidade? Quais as características ambientais do território? Córregos, áreas de contaminação de solo, água, ar, desastres naturais ou saneamento básico. Atividades econômicas. Há algum risco para desenvolvimento de doenças e agravos relacionados ao trabalho? Presença de grandes indústrias, poluição do ar, por exemplo, relacionada a isso. Quais os equipamentos e serviços no entorno que são educacionais, assistenciais, culturais ou de esporte? Uma das perguntas mais importantes é essa: quem nasce, adoece e morre no território? Quais são os dados epidemiológicos de morbidade, de mortalidade daquele território? Quais são as vulnerabilidades, situações de vulnerabilidade, iniquidades presentes no território? É uma região que tem pessoas em situação de rua? Tem alguma questão de migração importante? Há imóveis especiais ou pontos estratégicos que aí a unidade de vigilância da sua região pode informar também, que possa interferir em algumas questões, por exemplo, em doenças como as arboviroses? Como está o entorno da UBS? Então, se naquele distrito administrativo onde a UBS está inserida já existe a transmissão de uma determinada doença, aquela unidade deve estar atenta, mesmo que ainda não tenha aparecido casos relacionados na sua área de abrangência. Mas ela precisa prestar atenção para o entorno e no distrito administrativo onde essa UBS está inserida. E outra coisa que eu costumo dizer, uma última pergunta: há alertas, rumores ou percepções dos profissionais ou da comunidade sobre algumas situações que devem ser investigadas? Então aqui a gente precisa diferenciar esses alertas e rumores de fake news, porque o alerta e rumor ele é considerado na vigilância em saúde como importante, porque pode ser um primeiro passo para a confirmação de uma situação epidemiológica que está iniciando. Então, deve-se considerar, sim, esses rumores e se confirmar ou não aquele fato. Para resumir, então, todas essas perguntas, é importante responder quem, onde e quando. Essas 3 perguntas são essenciais e fazem parte, são a base da epidemiologia descritiva. E essa epidemiologia é muito útil e deve ser incorporada no dia a dia de uma unidade básica de saúde. Então ficamos por aqui e na próxima videoaula vamos falar sobre as dimensões da vulnerabilidade e que relações se estabelecem com as ações de vigilância em saúde. Nos vemos na próxima videoaula.